Sejam bem-vindos. Tem uns recadinhos da nossa Casa do Caminho para passar para vocês. Só para lembrar mesmo que todos os dias a gente tem palestras, né? A gente procura deixar no mural nossas atividades para vocês estarem conhecendo e participando. Também tem nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br, né? Essas palestras, quem não conseguiu assistir, ficam gravadas também. Busca pelo tema, busca pelo palestrante, que sempre tem alguma lá, tá bom? Meia hora antes das palestras, a gente tem atendimento fraterno, tá? Quem quiser conhecer um pouco da doutrina, conhecer um pouco da nossa casa, passa pelo plantonista. E também quem necessitar de receber um passe à distância, né, para alguém em especial, a gente pede para passar pelo plantão também, tá bom? Na área social, hoje, nós temos atendido em torno de 90 famílias, né, Caetano? De 88 a 90 famílias. Eles se cadastram e todo segundo sábado de cada mês a gente faz essa distribuição. Também é aberto a todos que queiram participar. Aliás, todas as atividades, né, com exceção de algumas, assim, dessas atividades fraternais, tem sempre, pode contar. Quem quiser aparecer, está participando, fazendo lanche, indo na rua, né, Léo? Distribuir, né? É só aparecer e ajudar. E aos sábados também, às 16h30, a gente faz trabalhos com moradores de rua, a gente distribui lanche. E temos também a nossa editora, que é a GEV, né? A gente lançou o livro Mirabelle, volume 1 e volume 2, tá? A GEV Editora. Também tem nossa livraria. Quem quiser estar conversando, sempre com um plantonista ou o próprio dirigente do dia, a gente consegue estar passando livros para vocês, tá bom? O pessoal também tem pedido para a gente só divulgar. A gente está fazendo uma rifa, tá? É uma ação entre amigos, custa R$20. É uma Smart TV LED 43 polegadas da Samsung. Vai ser sorteada agora, dia 25 de novembro. Essa renda vai em benefício da nossa área social, que a gente vai usar para o Natal, né? Que a gente acaba fazendo uma festinha de Natal muito bonita. Quem gostar de participar também. E também com relação às cestas básicas, esse mês, né, nosso dirigente disse que a gente está precisando de leite em pó, a gente está precisando de óleo, arroz, feijão e açúcar, né? A gente gosta muito de agradecer mesmo, tá bom? E fiquem à vontade. Vamos agora, então, aproveitar. Fechar nossos olhos um pouquinho. Agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui hoje. Que a gente possa serenar nossos corações, elevar nossos pensamentos e pedir a Jesus sua misericórdia, o seu amor, que a gente possa receber, além das palavras que esse irmão hoje vai nos passar, esse amigo, que a gente possa receber também o tratamento adequado, o tratamento espiritual adequado ao nosso estado. Enfim, Jesus, que o teu amor, a tua paz, a sua serenidade possa morar em nós, Pai. Que a partir desse momento aqui nessa casa de amor, de caridade, a gente pode receber o alimento necessário para que a gente possa crescer, evoluir. Quem sabe, Jesus, sair daqui um pouquinho melhor. Agradecer, Pai, a oportunidade de estarmos aqui, recebendo sempre sua luz e a sua paz. Que assim seja. Clique para mim, por favor. Hoje o tema da nossa palestra é muito bom, né, Caetano? O problema de morrer, né? Eu digo por mim, né? Eu vivo correndo, né? A gente vive correndo do problema da morte. Mas, enfim, o texto é: todos precisam de paz na alma. Item 20, e o Caetano vai nos brindar com essas palavras. Obrigado, Caetano. Valeu. Depois de um longo e tenebroso inverno, eis-me aqui de volta. Depois de ser atacado, não pelos mosquitos aí da febre amarela ainda, mas pelos bichinhos aqui da garganta que estão me deixando sem voz agora que a minha voz está retornando. Mas tudo bem, estamos aqui, né? Graças ao bom Deus, né? Ele nos permite estarmos aqui novamente nessa segunda-feira, nessa noite abençoada, né? Que nós reservamos para realmente meditar um pouco sobre o problema do espírito, né? E do ser humano. Porque a morte está inserida naquela questão do ser humano, né? Então, o texto de hoje é O Problema de Morrer, que é um texto do Todos Precisam de Paz na Alma, do Raul Teixeira, tá? E o espírito é Dona Benedita Maria. Não podemos deixar de abraçar carinhosamente os nossos irmãos que nos acompanham pela internet
que eles recebam o nosso abraço, o nosso carinho, né? Onde eles estiverem, que possam receber aí toda a nossa energia, a energia desta casa, né? Fantástica. Olha lá, chegando mais gente, que bom. Olha, ele falou assim, festinha. Discordo. É uma grande festa, gente. A festa de final de ano, modéstia à parte, né, Jura? É melhor que quando o Corinthians vence o campeonato, né? É bem maior, não é não? E este ano vamos fazer ele na Sabesp, né? Graças a Deus, nossos colegas da Sabesp liberaram de novo o espaço para nós abrigarmos as nossas crianças, né? Um espaço grande, gostoso, então as crianças vão adorar, né? E os adultos também, porque é um espaço gostoso, né? Mais amplo. Né? Muito bem. Então, todos estão convidados a participar da festa, tá? Não só para ir lá comer os quitutes, que são maravilhosos, hein? Aquela carne louca, né? O menino vai fazer a carne louca de novo? Que bacana, né? Aquele italiano. Carne louca, hein, Jurandir? Uma delícia aquela carne louca, hein? Muito bom. E aí tá todo mundo convidado já, né? Para se divertir também, passar bons momentos, tá? Entrar em contato com os nossos assistidos, né? Ter um momento de interação gostosa com eles, né? De servi-los, de bater papo, né? De realmente dar um carinho, abraçar as crianças, né, Jurandir? Vamos ter Papai Noel, todas aquelas coisas de Natal nós vamos ter lá. Então tá todo mundo convidado. Bom, o problema de morrer. Eu sei que vocês não têm nenhum problema com isso, mas nós vamos falar assim mesmo assim. Vamos tocar no assunto, não é verdade? Nós temos que tocar, né? Nós somos espíritas, né? Nós já estamos nos dizendo espíritas. Né? Espíritas são aqueles, né, que tentam avançar um pouco mais, né? Que receberam aí a codificação através de Kardec, desde 1857. E é um grupo que está tentando se aprofundar nessas questões, né, do espírito, né? Um pouco mais. Nós sabemos que todo mundo conversa sobre a morte, sobre esse fenômeno, né? Mas as religiões, as filosofias, elas fogem um pouco desse debate, não é não? Elas chegam num ponto que elas truncam, né? Param ali, né? E a doutrina espírita é uma proposta de avançar um pouco mais, de transcender esse assunto, né? E eles já nos ensinam logo de cara que a morte nada mais é do que um fenômeno de transição também, né? De transformação. Está lá no Livro dos Espíritos, no livro 3, Lei de Transformação. Tudo se transforma, né? Lavoisier já trouxe essa máxima na ciência, e os Espíritos confirmam. Tudo se transforma na natureza. Tudo, tudo, tudo. Só nós, os Espíritos, que permanecemos. Essa aqui é a maravilha. Só nós, Espíritos. Nós somos Espíritos. Essa é a realidade que nós temos que trazer para a nossa consciência e deixá-la bem viva na nossa vida. Nós somos espíritos imortais. Nós não somos o corpo físico. E nós já aprendemos o que vai se transformar é o corpo físico, não é verdade? Ele que é deste mundo e ele vai ficar neste mundo. Nós não somos deste mundo. A nossa origem é nos planos espirituais, né, da vida. E nós não ficamos aqui. Quando terminar o nosso tempo, nós vamos retornar à nossa pátria de origem. É assim que eles falam? Nós retornamos à nossa pátria de origem. E aí, copiando André Luiz fala em esfera, né? Vamos retornar à nossa esfera de origem. Porque, na verdade, é isso, né? Outras esferas, outro universo, mais vivo, mais palpitante do que esse que nós estamos vivendo aqui, nessa esfera que nós estamos vivendo, não é isso? Porque essa nossa esfera é marcada pela lentidão da matéria, pelo peso da matéria densa, né? Enquanto que os mundos espirituais são mais leves, né? Mais agradáveis, ok? É por isso que ninguém volta de lá, né? Assim o pessoal fala, ninguém voltou aqui para falar para mim como é que é. Claro, eles não voltam mesmo, não querem mais nem saber disso daqui, você entendeu? É interessante. Quem quer voltar para cá? Ninguém mais, né? Aí, um certo tempo, obrigado, né, Jurandir? Mas aí ele volta esquecido. Ele vem, às vezes, obrigado mesmo, pela lei de causa e efeito. Às vezes é obrigado, né? Muito bem. Então vamos entrar aqui no texto do meu amigo Raul Teixeira. Antes de entrar no texto, vai ter aqui uma participação do Denis. E eu já, para aqueles que querem, assim, aprofundar um pouco mais, aqui nós temos que estudar sempre. Os irmãos espirituais nos dizem que nós temos que nos esforçar para ganhar mais conhecimento, e conhecimento teórico também, tá? Faz parte, tá? Então, para quem quer conhecer um pouco mais, leiam um filósofo contemporâneo de Kardec chamado Leon Denis, ok? Leon Denis tem um livro, ou Denis, não, né? A pronúncia francesa, tem um livro fantástico que vocês vão adorar ler. Ele é um filósofo, então não é aqueles livros mais maçantes, é um filósofo, uma linguagem muito bacana, muito bonita. Chama-se Depois da Morte. Então, eu aconselho.
Depois da morte, todos nós devíamos ler esse livro, tá? Assim, aos poucos. Não tentem lê-lo numa tarde, por exemplo, ou no final de semana. Não, é livro para 2, 3, 6 meses lendo esse livro, ok? Porque ele traz muita informação. Chama-se Depois da Morte, tá? Muito importante. Eu li, já reli e estou lendo novamente, porque quando eu trouxe esse tema aqui, eu fui lá buscar o livro. Falei, nossa, faz tempo que eu não vejo. E é um livro, assim, fantástico. Então, tá aí o conselho. Vocês vão gostar. Então, ele começa aqui, o nosso amigo o Raul, começa assim. Para um grandíssimo número de criaturas humanas, a referência que faz à morte é vista como um mau agouro, como falta de assunto e mau gosto, né? Como se nada mais houvesse para ser falado. São quase sempre pessoas que têm imenso terror ao simples ato de falar-se de algo tão normal quanto inescapável, como é a morte. Então, ele já disse que é um negócio normal. Nós mesmos já morremos quantas vezes? Vocês já contaram ou não? Vocês conseguiram contar? É engraçado isso, né? A gente já teve inúmeras vezes na matéria, já morremos várias vezes e nunca se acostuma com isso, não é verdade? Pois é, a gente nunca se acostuma. Pois é, ele fala aqui, ó, é normal, então é um processo normal. Está lá no livro, é uma lei de transformação, nós passamos por ela também, os nossos corpos passam, né? E nós, por consequência, também nos transformamos, né? Num outro nível. E também inescapável, quer dizer, tudo que tem corpo aqui nesse planeta, tudo que tem alguma parte material, essa parte material está condenada a ficar por aqui, a desgastar-se, né? Então isso ocorre no reino mineral, ocorre no reino vegetal, no reino animal e também com o reino hominal, onde nós estamos, ok? Então fiquem tranquilos, isso é normal. Muita gente acostumou a mente, olha só como a mente é um negócio terrível, né? Muita gente acostumou a mente a ver a morte como o ponto final de tudo. Então, no mundo das crenças, né? As crenças, né? Então, acostumou a mente a ver a morte, né? Esse fenômeno de transformação, como o ponto final de tudo, né? Fim do mundo. Por causa disso, perdeu a oportunidade de vê-la como uma mudança necessária ao progresso, à evolução do ser, em virtude das mudanças que propicia e das conquistas que acarreta. Olha só que interessante. Então, a morte traz conquistas, esse processo, essa passagem traz conquistas? Sim, traz conquistas. Não? Nós vamos acumulando em nós as experiências. Não se esqueçam, nós hoje somos o acúmulo de experiência dessas várias vivências que nós tivemos até agora. Nós somos o resultado do acúmulo de experiência. Então, quando nós deixarmos o corpo, vamos acrescentar mais uma camada de experiência no nosso espírito imortal, né? No nosso corpo causal, como dizem o pessoal do ocultismo, né? Que é o nosso corpo causal, que vai acumulando as experiências, né? Para se repetir numa próxima existência, como bem lembrou aqui o meu amigo Jurandir, né? Muitas vezes, o medo de morrer nasce na cultura assimilada pela família. Olha aí, é cultural, né? É cultural. Então não é natural, é ensinado, é passado de geração para geração. Pelo medo do nada, do inferno, não é isso? Sem medo do inferno? Aqui alguém já perderam o medo do inferno? Pois é. Nós aprendemos que o inferno ele é interno, né? Céu e inferno são coisas internas, né? São coisas internas. Elas se refletem no externo, mas elas são coisas internas. Então já vamos desmistificando, né? Então, muitas vezes, o medo de morrer nasce da cultura assimilada pela família, pelo medo do nada, né? O medo de voltar para o nada, se transformar no nada, no pó, né? Aquilo que os materialistas reafirmavam lá no século XVIII, né? Através do positivismo de Kant. Kant também era filósofo. Do inferno, do fim. Então é isso que ele tem medo, né? De outras vezes provém da doutrinação materialista, olha aqui, doutrinação materialista, e da indução ateísta, né, daqueles que negam a existência de Deus, onde nada sobrará, a não ser a matéria, ocasião em que não se poderá apelar a nenhum poder superior, nem esperar qualquer socorro divino, por acreditar-se que ele não existe. Olha que horrível isso, né? Está lá já no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso no Evangelho,
que ele diz o seguinte: quem não tem realmente claro para si que realmente tem, que existe, que a vida continua, que não se limita a esse nosso plano, realmente esses problemas caem como um peso terrível em cima dos nossos ombros. Pesam demais, não é isso que ele fala? E ao contrário, quando você tem esperança num Deus bom e misericordioso, e sabe que a vida continua, que nada termina por aqui, e não começou e nem termina, tudo fica mais leve, né? É isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E é o que ele fala aqui, o ateísta e o materialista, eles ficam realmente muito pesados, porque eles acham que não tem o nada, né? Que nós somos matéria, e que como matéria, também um dia nós vamos desaparecer do mapa, e não vamos mais aparecer em lugar nenhum, vamos retornar à nossa condição de moléculas, né? Assim, molécula, sabe o que é molécula? A gente não vê, né? Ninguém vê molécula. A gente só vê quando elas são juntinhas, né? Quando se juntam, né? Aí a gente aparece a molécula. Mas não é isso que acontece. O espírito, ele não faz parte da matéria. Ele não é matéria, né? Ele é perene. Ele utiliza-se da matéria, né? E quando vem essa transformação, ele sai lindo, leve, solto desse processo, né? E dependendo de como tenha sido a sua experiência, sai mais lindo, mais aprimorado, né? Mais rejubilado dessa experiência. E mais cheio de experiência, que isso é que interessa. Experiências positivas, né? Há fantasias e crendices. Ixi, ó, tá vendo? É que vai indo embora. Há fantasias e crendices que penetram a mente das pessoas. Olha, essa é uma coisa interessante, eles não percebem mais essas coisas. Penetram a nossa mente. Nós damos guarida. Se nós dermos guarida a essas crendices, vão ficando, vão se assentando. E vão virando o quê? Crença, tá? Crença. Então, há fantasias e crendices que penetram a mente das pessoas de tal modo que passam a lhes minar a segurança íntima. Né? Olha, minar a segurança íntima, determinando pavores cruéis que tanto maltratam as criaturas. É isso. A gente vê realmente pessoas apavoradas com isso, né? Com essa possibilidade de uma hora ter que abandonar o veículo físico, né? Ele nem sabe o que é isso, mas já tem pavor, não é isso? Aquela coisa. Eu não sei o que é isso, mas eu não quero, eu tenho pavor, não é verdade? E não deve querer mesmo, né? Porque se, com tudo isso, que a gente não sabendo, a nossa ignorância realmente nos blindando o total conhecimento desse fenômeno. Nós já temos tantos suicídios, né, Jurandir? Já pensou se... A lei da conservação, exatamente, nos leva realmente a nos preservar na vida física, né? A preservar o nosso vaso físico, porque ele é importante para o espírito. Apesar de nós não sermos o corpo, mas o corpo é importantíssimo para nós. Tanto é que lá no Evangelho está lá, cuidai do corpo e do espírito, não é isso? Muito bem. Então ele é importante para o espírito, sim. Perfeito? Porque é ele que permite que nós possamos usufruir das experiências necessárias deste mundo da matéria, ok? Então, nós temos que fugir desses pavores cruéis com relação a esse fenômeno, tá? Por quê? Porque isso nos atormenta, nos coloca em um estado de verdadeira paura, né? E pavor. Temos que fugir disso. O temor do inferno, de Satanás e seus seguidores, quanto o medo de um pai castigador e vingativo, caprichoso e insensível, costumam perturbar um número vultoso de cérebros, de almas e de mentes. É isso, as crendices, né? Todo aquele arcabouço que nós recebemos desde criança, né? Sobre isso aqui, ó, Satanás, infernos, né? Caldeirões, ferrões, tridentes, né? Tudo isso, né? Vai realmente formando uma coisa apavorante, né? Quando vocês eram crianças, vocês não costumavam ter medo dessas coisas? As nossas vós ainda contavam as coisas, né? Que arrepiava a gente. Depois a gente não dormia, né? Todo mundo... Lembra? Ia os primos, tudo lá em casa, a gente, né, ia dormir tudo junto com medo, porque a avó tinha contado aquelas histórias de fantasma, né? Muito bem. Então, ó, vai ficando em nossas mentes. E a gente cresce com isso, né? Está aqui. Tem importância grandiosa o modo como a mente humana é educada. Olha só. Então, o processo de educação do ser determina se ele aprenderá a olhar para o alto e suspirar pelo céu interior, ou se acostumará a contemplar o pântano, temendo sempre o seu lodo e mau odor que dele se desprendem.
Tá vendo? Tudo isso é educação. Então, olha os pais aí, né? Os pais têm que mudar, né? Recebeu dos avós, mas não vamos passar para frente essa ideia para os nossos filhos, né? Vamos mudar. Vocês lembram do Admirável Mundo Novo? Quem leu o Admirável Aldous Huxley? Em que ele já acostumava a criança desde muito cedo a se acostumar com o fenômeno da morte e tal. Tinha isso tudo lá. Então vamos lá, vamos continuar aqui. É muito importante que na área da educação das crianças e dos jovens, e mesmo nas conversas entre os adultos, não se despreze o tema da morte e do morrer, a fim de que nossos pequenos não cresçam, e nem nossos adultos se habituem a viver de modo imaturo. Está vendo? De modo imaturo, ou seja, infantil, né? Sem as conjecturas leves, mas firmes e lúcidas a respeito do fenômeno natural que alcança tudo e todos. Está vendo? De novo, fenômeno natural que alcança tudo e todos. Então as crianças devem realmente, desde cedo, também se acostumarem com isso, tá? Para não crescerem e alimentarem dentro de si essas fantasias e esses traumas, né? Que muitas vezes acompanham muitos seres e muitas mentes. A lembrança de que tudo o que se faz ou se deixa de fazer na Terra interfere tanto em nossa vida corporal quanto pesa positiva ou negativamente sobre a nossa morte, de acordo com a boa ou má qualidade de nossos atos, muito ajudará na escolha de caminhos e no modo de proceder de cada um. Essa que é a grande verdade, que o que determina a nossa vida é o nosso modo, como nós lidamos com a vida, como nós agimos, quais são as nossas atitudes perante nossos irmãos e as coisas que nos rodeiam, ok? É isso que determina o momento da nossa transformação. Será mais leve ou mais conturbado, ok? Se nós temos a mente tranquila, se nós seguimos os conselhos do Evangelho, se nós formos bons cidadãos, bons irmãos, bons pais, bons filhos, não temos que temer nesse momento, porque a única coisa que nós temos que temer é nós mesmos. Porque a única dor que nós vamos sentir é a dor moral, daquele bem que nós não fizemos. Daquele bem que nós podíamos fazer e não fizemos. Né? E todo aquele bem que durante a vida toda nós devíamos ter praticado e não praticamos. Essa vai ser a única dor, é uma dor moral. Ela não é física. Emmanuel já nos alertava que morrer não dói. Mas que a nossa consciência, sim, ela fica mais desperta. Ela nos cobra todo o bem, todo o ato bom que nós podíamos ter feito e nós não fizemos. Né? Como também aquele mal que nós fizemos, aquele não bem feito, também pesará na nossa economia moral, naquele instante. É disso que ele está falando. É disso que nós precisamos tomar cuidado no nosso dia a dia. Está aí o Evangelho, né? Nos aconselhando nesse sentido, em todos os momentos. Orar e vigiar. Vigiar o quê? Os seus pensamentos, a sua mente. O que está pensando? Né? Porque o que está pensando é o que você estará fazendo. Ok? Então tem. O grande problema que a morte costuma acarretar para o ser humano está apoiado no pensamento materialista de que tudo começa e termina na Terra. Esse é o problema. Que não é verdade. Está aí os irmãos espirituais falando, isso não é verdade. Nada começa aqui e nada termina aqui. Esse próprio mundinho que vocês vivem aí é um mundo criado por mentes poderosas. Né? Ele também é temporário, um dia também ele vai desaparecer. Não é verdade? Todo o universo físico se desfaz. Né? Vocês sabem disso, né? Ele se desfaz, ele se compõe e se desfaz. Tá? Então, isso é uma falácia. É uma falácia do pensamento positivista, do materialismo, ok? Então, nada começa e nada termina aqui. O que tristemente vem sendo partilhado. Vem sendo o quê? Passado para frente, ensinado. Né? Mesmo por indivíduos vinculados, ligados a diversas religiões do mundo, que também silenciam a respeito desse tema tão vital como é a morte. Aquilo que eu falei para vocês, as filosofias, as religiões, fogem desse problema. Né? Elas chegam até um ponto, depois elas silenciam. Né? Elas não vão, não transcendem. Por quê? Porque elas não têm certeza. Elas não têm o que o Evangelho chama de fé. Aquela certeza de que a vida realmente continua, e em que patamares ela continua, em que condições ela continua. Quem veio resolver isso? Os nossos irmãos do plano superior, através da mensagem espiritista. Não é isso? Foi através do livro, o Livro dos Espíritos, que eles resolveram esses problemas mais profundos, que a alma vem se preocupando há
milênios. Vocês pensam que essa coisa começou hoje? Não. Isso começou com essa preocupação. Está lá já no Bhagavad Gita, nos Devas, com Krishna. Há 3.000 anos antes de Cristo. Já está lá. Se vocês pegarem, está lá. Essa preocupação, essa descrição da morte. Depois com o Buda Sakyamuni, 600 anos antes de Jesus, ele falando também desse problema, dessa transição. Então, desde que o mundo é mundo, desde que esse mundo está sendo habitado por espíritos que tomam corpos e que têm consciência desse fenômeno, tem essa preocupação da morte, do deixar esse corpo e esse mundo, ok? Então não é de hoje. Então por que nós estamos fugindo dessa situação? Por isso que o Espiritismo é legal, traz essa discussão, né, sobre outras bases, é claro, tirando todos aqueles escolhos, tirando o inferno, tirando Satanás, tirando, né, tudo isso, colocando a coisa como um fenômeno natural, ok? Natural e necessário, perfeito? Quando a vida deixar de ser um grande e complicado problema, que a vida é um problema, né? Senão, olha aí as filosofias. Filosofias e mais filosofias, simpósios, pode assistir um monte de coisa. Quem assiste o Café Filosófico aqui, de vez em quando passa na cultura, as pessoas ficam falando e falando e falando da vida. Ele está falando aqui, ó. Quando a vida deixar de ser um grande e complicado problema para os humanos, né? Para os humanos, porque lá para os animais e para os outros reinos não é problema nenhum, você vê? Não é problema nenhum. Por quê? Porque eles ainda não estão conscientes de si mesmos, não é isso? Nós não, nós estamos conscientes de nós mesmos. Então, por isso que ele fala aqui, que quando a vida deixar de ser um grande e complicado problema para os humanos, a morte também deixará de o ser. Uma vez que os valores que nos norteiam ou desnorteiam pelas vias da vida no além, são os que tenhamos desenvolvido durante a travessia pelo corpo material, no seio da vida terrena. Ou seja, se você quer saber como é que vai ser a sua vida no plano espiritual, é só você olhar como você está vivendo a vida terrena. Vai ser exatamente igual. Se você já tem um céu interno dentro de você, tua vida lá vai ser no céu. Mas se você vive no inferno interno aqui, a tua vida será no inferno. Por quê? Porque essa realidade está dentro de você, ela não está fora. É isso que os Espíritos vêm nos esclarecer. A realidade está dentro de nós. É difícil de acreditar nisso, né? Parece papo de filósofo, né? de ocultista, não é verdade? Daquele cara, aquele pessoal do Oriente. Mas não é, gente. São coisas que nós temos que nos acostumar com isso. Tudo acontece dentro de nós, ok? E fora? Não é aí fora. Fora é o reflexo do que vai dentro. Basta você ver o mundo. Esse mundo é o reflexo do que está indo dentro do conjunto dos seres humanos que estão encarnados nesse planetinha, ok? Então, por isso que ele fala, não se preocupe. Se você viver bem, você também vai morrer bem. E vai viver muito bem depois de desencarnado. Porque você vai estar livre, né? Dessa matéria densa, desse corpo que pesa um bocado, não é verdade? Muito bem. Então, pensando nisso, o Emmanuel, ele tem um livro que chama-se Retornaram Contando, que também é um livro sobre o pessoal que manda notícias do lado de lá, para nós que estamos preocupados com esse fenômeno. Foi psicografado por quem? Por Chico, ok? Aí tem uma mensagem aqui a respeito. Deixa eu ver de quem que é essa mensagem, que foi assinada por quem? Por Emmanuel, ok. É que tem uma aqui que é do Denis, está nesse livro aqui. Aí ele fala assim, ó, eles vivem, porque uma das nossas preocupações também é essa. Será que meu parente, será que meu filho, será que minha avó realmente estão vivos? Ai, meu Deus, será mesmo, né? A gente tem essa coisa, né? A gente não tem muita certeza, a gente fica naquela, né? Então esse poema, esse texto é para essas pessoas. E ele reproduziu aqui, eu acho muito bom a gente ler para finalizar o nosso bate-papo de hoje, tá? Eles vivem. Vocês vão no cemitério dia 2? Quem que vai? Vocês marcam encontro no cemitério com alguém aí? Não, tá certo, ok. Eu faço uma pergunta para vocês. Quando vocês desencarnarem, vocês vão marcar no cemitério para se encontrar com alguém, não? Eu não. Se vocês pudessem, vocês marcariam em outro lugar? Sim. Hoje vocês marcariam, né? Então, quando desencarnarem, vocês vão marcar em outro lugar ou continuar marcando no cemitério? Porque no cemitério tem corpos, né, gente? Só corpos, só matéria, né? Não tem nada que nos interessa lá, não é verdade?
Então seria bom a gente começar a marcar nossos encontros depois de desencarnar em outro lugar. mais agradável, na praia. Em casa, né? Muito bem. Ele está dizendo assim, eles vivem. Antes os que partiram, precedendo-te na grande mudança, olha aí, grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. E como estão vivos, né? Compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição os desafios da angústia, quando te afasta da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhece o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles. E quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas, quando tateias a lousa ou lhes enfeita a memória, perguntando por quê. Pensa neles com ausência, não, pensa neles com saudade convertida em oração. Olha que bonito, hein? Bonito isso, hein? Deixa eu pegar mais um aguinho aqui. Então. Já era. Então, pensa neles com saudade convertida em oração. Olha que bonito isso, né? As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, né? Aqui você se preocupa com eles, despertando-os para visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-lo-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se você quer ter os seus parentes, tá vendo? Faz aqueles que eles gostariam de ter, que estavam fazendo, que gostavam de fazer. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Aí eu lembro aqui, quantos às vezes nos apoiam em nós quando vêm aqui na casa, né? Quantos dos nossos irmãos às vezes não se apoiam nessa nossa energia, nossa esperança, para também receberem esse alívio, essa energia, tá? Isso é bom. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra, que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material, a questão do cemitério, né? Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus. E ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite sem fim, mas ao encontro de um novo despertar. Que lindo, né, gente? Fantástico isso aqui. Emmanuel, gente. Emmanuel. Então é assim que ele nos aconselha a nos lembrarmos dos nossos entes queridos. E aí o Leon Denis, aqui desse livro, diz o seguinte, ó: um único móvel nos inspira: o respeito, o amor da verdade. Uma única ambição nos anima: gostaríamos de, quando o nosso envoltório usado retornar à Terra, né, nosso espírito imortal possa dizer: minha passagem neste mundo não terá sido estéril, se contribuir para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. Então terá valido a pena passar por esse mundo, tá bom? E finalizando, Bezerra: há aqueles que se bastam com o grão de mostarda, e aqueles que necessitam do cosmos. Há aqueles que creem sem saber, e aqueles que sentem a necessidade de saber para poder crer.
Bezerra de Menezes. Tá aí, meus queridos, um farto material para vocês meditarem nessa semana, em que nós estamos nos aproximando do dia em que o mundo ocidental, pelo menos, comemora o dia dos nossos irmãos dito mortos. Então nós temos a obrigação de mudar essa visão, não é isso? Nossos irmãos, nossos queridos, não estão mortos. Estão vivos e muito vivos. E nós temos que, nesse dia, olhar para eles com um sentimento de muito carinho, né? E de muita esperança. Eu acho que todos nós que fazemos o Evangelho no Lar, vocês vibram pelos seus entes queridos, não é isso? Antepassados, né? Falamos, né? Antepassados. Ou os nossos irmãos que estão no plano espiritual. E nós sempre vibramos coragem e força para que eles possam prosseguir as suas caminhadas no plano espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que a caminhada continua, né? Nada, eles não vão lá tocar arpinha nas nuvens, né, de algodão. Muito pelo contrário. Eles vão habitar mundos, né, como os nossos, mundos paralelos, cidades como as nossas, onde tem problemas como as nossas, né? E eles precisam ter forças para continuarem o quê? Trabalhando, não é verdade? Nós sabemos pelo André Luiz, todo mundo aqui leu o André Luiz, né? O André Luiz está lá na cidade do nosso lar, que os trabalhos continuavam, não é isso? Que os trabalhos continuavam. E como continuavam, né? Ele ficou assustado, ele que era médico, né, Jurandir? O quanto ele precisava aprender para poder trabalhar lá no plano espiritual, porque o que ele sabia como médico na Terra era quase zero, percebe? Então, queridos, é isso que nós temos que ir assim, trabalhando, não vamos fazer como a gente vinha fazendo até agora. A gente aceitando as coisas, né, e baixando a nossa mente e sem questionar. Vamos tentar agora mudar os nossos paradigmas, mudar as nossas referências. E uma dessas referências é essa questão da morte. Vamos trabalhar com tranquilidade, porque um dia, se nós, quando chegar no nosso momento, nós estivermos despertos, conscientes, será muito mais fácil deixar esse mundo. Será muito mais fácil. Tá? E assim eles nos garantem, né? Muito mais fácil por quê? Porque você está consciente de si mesmo. Você não está dependente da caridade dos nossos irmãos espirituais, que se você merecer, eles vão te ajudar, entendeu? Nos desprendimentos e tudo mais, dos laços magnéticos. Você está mais consciente. E sem medo, sem achar que é o fim do mundo. Muito pelo contrário. Meu pai, volto para a pátria, não é isso? Volto para os braços de meu pai, ou seja, volto para a minha pátria de origem, ok? É como realmente se nós estivéssemos fora do nosso país, que é o que acontece às vezes, né? Estamos fora do nosso país e nós ansiamos voltar ao nosso país, encontrar aqueles que nós amamos, né? Encontrar aquilo que nós estamos habituados. Então deve ser assim em relação também à pátria espiritual, ok? Tá bom? Muita paz a todos. Carinho imenso de revê-los. Agora eu vou ficar um bom tempo com vocês, porque a Tânia me colocou hoje, amanhã, segunda, terça, quarta. Vou aproveitar para ver todos os dias, né? Os irmãos de todos os dias, renovar. Mas isso é bom. A gente realmente não deve nunca fugir do trabalho, porque isso é uma experiência que também nos traz grandes alegrias e experiências, não é isso? Experiências necessárias, que vão ser muito importantes justamente nessa hora de deixar esse mundo, não é verdade? Então, meus queridos, muita paz a todos, uma boa semana e luz em vossos corações e para todos os seus entes queridos. Obrigado, Caetano. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, complementar um pouco o assunto? Eu estava me lembrando, Caetano, que estava falando do Chico, estava me lembrando quando ele fez aquele programa Pinga Fogo. Pinga Fogo. Ele estava no avião, que ele estava no Rio. Chico, você que é tão ligado, está sempre poemando do teu lado, os amigos espirituais, você conversa com eles a todo momento, mas você deve ficar tranquilo. O avião estava com aquela turbulência, né? Turbulência. Ele falou, não pense nisso não, porque eu morro de medo, eu não quero morrer, eu chamo a minha mãe. Eu chamo a minha mãe. Ele falou isso em 1971 aqui nos Gatos. Exato. Valei-me Nossa Senhora, ele falou. 71, Pinga Fogo, né? Nós assistimos aqui, foi até de madrugada. Exatamente. E o que o Emmanuel falou? Morra com dignidade, então. Morra com educação, com dignidade, né? Agora, voltando no plano espiritual, lá também existe a morte. Mas não essa morte nossa. Quando o espírito atinge um certo grau, Isso. ele vai partir, ele se despede de todo mundo. Então aquela emoção é a mesma que nós temos aqui. Exatamente. A mesma. É uma alegria.
conquistou. É. Então ele está partindo, vamos dizer, do lado para o outro plano mais alto ainda, sabe? Exatamente. Tem plano que o outro que está embaixo não pode ir. O ar é rarefeito, ele não consegue. E as roupas respirar. são outras, né? Então é É. uma aquisição mesmo do espírito, a moral do camarada, né? Exatamente. Então é maravilhoso. Então vou ficar por aqui por enquanto. Exatamente. Para ilustrar isso que o Jolito está falando, era a questão da mãe do André, né? A mãe do André estava num plano, numa outra esfera, superior à esfera do nosso lar, né? A qual ele não tinha acesso, não é verdade? E para ter acesso tem que merecer, é trabalho, tá? É trabalho, viu, gente? Não é aquela historinha que nos ensinaram que a gente vira santinho, né? A gente faz santinho aqui, tal, e ganha uma nuvenzinha no céu. Isso não existe. O que existe é trabalho, em todos os planos da criação, tá? Desde lá, do -7 até o +7. Para complementar, então, não sei se todo mundo sabe, a gente está falando do livro Nosso Lar e do filme também. Né? Quem não conhece, né? Quem começa no livro Para assistir o filme. Espírita é muito importante, pelo menos, ler esse livro ou ver esse filme, vocês vão entender o que a gente está falando. É. E só complementar um pouquinho também, Caetano, uma coisa que é importante, eu não era espírita, né? Você já é? Não, é o caminho. Complementar nesse o Chico, uma vez eu ouvi ele falando, ele disse assim, que todo mundo fala que é espírita, não, são tudo espiriteira. A proposta, né? Não, e a ideia é justamente isso. Eu li uma frase que eu toco para a vida, assim, né? E aí a gente fica até com outra identidade, assim. Para fazer valer a vida, pense na morte. Né? Porque se você pensar que um dia você vai deixar aqui, você começa a estar mais ciente dos seus atos também. Você começa a ficar mais responsável pelos seus atos. Porque a gente sabe que a gente não vai viver para sempre. Né? Então é momento de reparar, é momento de voltar, pedir perdão, beijar, Isso. amar, né? Então o pensar na morte também vai nisso, não de ficar com medo, né? Porque Isso. saber que a coisa mais certa é que a gente vai chegar lá. É ter dignidade, talvez. Exatamente. Né? De receber, mas é uma coisa também para você pensar que dá para reparar, né? Porque se você for deixando tudo para lá e não pensar, tentar fugir, porque com todo respeito a gente fala, vou falar, mas dá a impressão que a sociedade está assim hoje, né? A gente vai, é tecnologia de monte, é você olhando, é filme, é isso, quer dizer, tudo para te tirar realmente, parece uma fuga, que fica todo mundo, né? E ninguém, às vezes, Anestesiado, pensando, né? Ninguém, É isso que eles falam. Então essa palavra Anestesiado. tem um significado. Para fazer valer a vida, pense na morte, porque aí você vai ter mais disciplina, vai ter mais organização, vai ser mais responsável. Exatamente isso. É só esse conteúdo. Ó, tá vendo que legal esse papo nosso aqui, né? A gente sai com bastante dicas, né? Bastante coisas, né? Para pensar. Gente, para pensar, hein? Nós já passamos aquele tempo, e eu faço questão de frisar, em que as coisas eram dadas para nós, prontas. Não. Aqui, cada um tem a obrigação de, com os elementos que tem já dentro de si, trabalhar essas coisas, essas informações, não é isso? Trabalhar de acordo, porque cada um tem um nível, né? De apreensão das coisas, de acúmulo. Então, queridos, aqui a proposta é essa, a gente bater esse papo tranquilo, né? Sem querer realmente impor nada, a não ser o quê? A necessidade de que nós precisamos trabalhar pela nossa evolução, por quê? Porque Deus é amor. Nós já aprendemos isso? Deus, o nosso Pai, é amor, ok? E quem nos ensinou isso já há 2000 anos? Jesus. Foi, né, o máximo. Antes dele, já tivemos tantos outros, temos Krishna, Buda, né? Todos eles falaram a mesma, Lao Tse, na China, não é isso? E tantos outros emissários, né, do Pai estiveram falando o quê? A mesmíssima coisa. De forma diferente, às vezes sim, de forma diferente, mas a mesmíssima coisa, tá? Então, nós temos é que fugir, né, Mauri, do medo. A gente tem que afastar o medo. E como é que se afasta o medo? Conhecendo. É conhecendo, é não ter medo de conhecer. Por isso que nós sempre orientamos, leia isso, assista isso, não é verdade? Leia o André, leia Emanuel, não é isso? Por quê? Vai ajudando a gente a desestruturar esses padrões mentais que nós já acumulamos, que estão, né, meio sólidos em nós, vai desmontando e colocando outros padrões no lugar. E aí vai ficando mais fácil, não é verdade? Aí daqui umas 10 encarnações estamos preparados. Gente, eu fico por aqui. Boa noite a todos, um bom final de semana e fiquem com Deus, ok? E sejam felizes, tá bom? Não pensem na morte, porque a morte não existe. Pensem na vida, porque o que existe é vida, aqui e além, ok? Então, paz a todos.
Bom, aproveitar então, né, essas palavras, essas reflexões, da impressão que tudo é fácil, da impressão que é um piscar de olhos, é só estalar os dedos que está tudo certo, e a gente sabe que não é verdade, né? O que a gente busca aqui, nessa casa de amor, de fraternidade, é como o Caetano falou, né? É só discernimento, né? É só troca de ideias, existe uma doutrina, existe uma filosofia, e é importante a gente estar assim. Então, aproveitar, né? Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, que a gente recebeu tantas coisas boas, quem sabe esses amigos espirituais nos trouxeram o tratamento necessário, algo que a gente estava precisando muito para sair daqui melhor. Então, como a gente recebe, a gente também pode distribuir um pouquinho. Então, a gente levanta nossos pensamentos, vamos até Jesus, para a sua misericórdia, o seu amor, a gente possa vibrar. Vibrar para essas pessoas que se encontram doentes, nesses hospitais, que estão à beira da morte. Quem sabe Jesus possa acalentar seu coração, dar-lhe esperanças, infundir, quem sabe, também a saúde, mas enfim, Pai, que ele possa receber a paz. Vamos vibrar ainda para nossas mãezinhas, que os filhos estão na rua, abandonados, nas drogas, essas mãezinhas com o coração apertado. Quem sabe Jesus, com seu amor, com a sua esperança também, fundir-lhe fé, Pai, para que ela tenha força e a sua oração, o seu amor possa chegar até teu filho, Pai. E quem sabe também chegar à cura, Pai. A cura para esse menino deixar as drogas, para esses garotos. Quem sabe ter um caminho melhor, Jesus. Vamos vibrar ainda para os nossos santos passados, para os nossos entes queridos, vibrar para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, para as nossas esposas, os maridos, os filhos. Enfim, Jesus, que a tua luz, a tua paz, o teu amor possa chegar até nós, Pai. Chegar a essa vida, chegar a esse povo que tanto necessita de ti, Senhor. Que assim seja. Vamos passar para o passe agora, só aguardar um pouquinho, tá bom?